O mercado cripto entrou o ano mostrando que não dá mais para decidir só olhando o preço. Quem ignora contexto, ignora risco. E quem ignora risco, paga caro depois. No Café com Cripto, a gente não corre atrás de hype. A gente faz leitura de cenário. A gente entende quem está mexendo as peças, por quê e com qual interesse. Então já começa se inscrevendo no canal, deixando o like e compartilhando esse vídeo com quem ainda acha que cripto é cassino. Aqui é estratégia, não promessa. Café forte, conversa honesta. Hoje vamos fechar o mercado cripto de janeiro, conectando geopolítica, política monetária, regulação e fluxo institucional, para você sair daqui com clareza, não ansiedade. Agora sim, vamos ao Café com Cripto. Como foi o fechamento do mercado cripto em janeiro? Geopolítica, oferta e oportunidades em um mês de alta volatilidade. Janeiro de 2026 mostrou logo no início do ano que o mercado de criptomoedas não entraria em modo automático. Foi um mês marcado por tensões globais, narrativas fortes e movimentos estratégicos que impactaram diretamente o comportamento dos investidores. Bitcoin e as principais altcoins passaram por oscilações relevantes, reagindo menos ao gráfico isolado e muito mais ao ambiente externo. O humor do mercado mudou diversas vezes ao longo do mês, refletindo o apetite e também o receio de quem acompanha cripto em um cenário cada vez mais conectado à política e à economia global. Três grandes temas dominaram o período: os desdobramentos geopolíticos envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela, acompanhados de especulações sobre possíveis reservas de Bitcoin, as expectativas em torno da política monetária do Fed, que continuam influenciando o fluxo de capital global, e a postura regulatória da China, que segue pressionando determinados segmentos do mercado. Esse conjunto criou um ambiente de incerteza calculada. Não foi um mês de pânico generalizado, mas também passou longe da euforia. Investidores, tanto institucionais quanto individuais, precisaram ajustar expectativas e estratégias em tempo real. Mesmo com a volatilidade, o mercado mostrou sinais importantes de maturidade, sustentado por participação institucional e uma estrutura de liquidez que evitou movimentos desordenados. E é justamente aqui que começam a surgir as oportunidades para quem sabe ler o contexto e não apenas o preço. No restante do vídeo, vamos entender como esses fatores se conectam, quais impactos foram mais relevantes e onde o investidor atento pode encontrar vantagem nesse cenário. Venezuela foi o fator geopolítico que mexeu com o mercado. Seguindo a onda de eventos que marcaram janeiro, não há como falar de cripto sem mencionar um dos acontecimentos mais impactantes do mês: a ação dos Estados Unidos na Venezuela, que mudou completamente o clima político e financeiro na América Latina. No dia 3 de janeiro de 2026, forças americanas realizaram uma operação em Caracas que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e sua transferência para os Estados Unidos, onde ele responde a acusações judiciais. Esse episódio não foi só um choque político, mas mexeu diretamente com os mercados, inclusive com o Bitcoin. Logo após a notícia, vimos o Bitcoin cair ligeiramente abaixo dos 90 mil dólares americanos antes de se estabilizar, enquanto os investidores tentavam digerir o impacto de uma ação dessa magnitude no tabuleiro geopolítico global. E aí entrou em cena um dos pontos que mais gerou debate: as supostas reservas de Bitcoin da Venezuela. Rumores circularam de que o país poderia ter acumulado algo entre 600 mil e 660 mil Bitcoin, o que, a preços de janeiro, chegaria a algo em torno de 60 bilhões de dólares americanos. Antes que você pense que isso já é certeza, é importante destacar que não há comprovação oficial dessas reservas gigantescas. Rastreamentos públicos na blockchain mostram que o saldo confirmado de Bitcoin associado à Venezuela é muito baixo, algo na casa de cerca de 240 Bitcoin, ou seja, uma fração ínfima desse número rumoroso. Mesmo assim, essa história de tesouro cripto escondido virou narrativa importante dentro do mercado. Por quê? Porque na cabeça de muitos investidores, se esses ativos existirem e forem controlados por um novo governo ou pelos próprios Estados Unidos, isso pode alterar a oferta disponível de Bitcoin no mundo. E aí entra aquela velha regra de mercado: oferta mais demanda é igual preço. Ou seja, mesmo que seja apenas especulação por enquanto,
Essa conversa impactou o humor dos traders e adicionou mais um elemento de volatilidade ao já complexo cenário de janeiro. E se essa reserva venezuelana de Bitcoin realmente existir? Quais seriam os impactos na oferta da moeda e no mercado como um todo? Na descrição, deixei o link para um vídeo do canal em que exploramos essa hipótese com calma e contexto. Se você quer entender melhor esse cenário, dá uma olhada lá. Enquanto o mercado ainda digeria as incertezas geopolíticas e as possíveis implicações das reservas venezuelanas, outro fator entrou com força na equação: a política monetária dos Estados Unidos. No fim de janeiro de 2026, o Bitcoin passou por uma correção mais intensa, chegando aos níveis mais baixos em cerca de 2 meses. O movimento não veio do nada. Ele foi alimentado por rumores e sinalizações em torno da possível indicação de um novo presidente para o Fed, alguém visto pelo mercado como mais inclinado a manter uma postura monetária restritiva por mais tempo. Esse tipo de expectativa costuma ter efeito quase imediato, quando o mercado começa a precificar juros mais altos por um período prolongado. A liquidez global tende a encolher. E, historicamente, esse ambiente pesa sobre ativos considerados de risco, como criptomoedas, ações de crescimento e mercados emergentes. Além disso, juros elevados aumentam o chamado custo de oportunidade. Em outras palavras, fica mais atraente manter recursos em títulos de renda fixa, que passam a oferecer retornos mais previsíveis, do que em ativos que não geram renda recorrente, como o Bitcoin. O resultado é um ajuste de portfólio, especialmente por parte do capital institucional. Esse episódio reforçou algo que muitos investidores ainda relutam em aceitar. O Bitcoin continua sensível às decisões de política monetária americana. Apesar da narrativa de reserva de valor digital, na prática, o mercado mostrou que o Bitcoin ainda não está totalmente dissociado do ciclo de liquidez global. Paralelamente à pressão monetária, outro movimento ganhou relevância ao longo de janeiro: o avanço da institucionalização do mercado cripto nos Estados Unidos. No Congresso americano, projetos ligados à regulamentação de ativos digitais seguiram avançando em comitês importantes. As discussões envolvem temas centrais como custódia, tributação e classificação dos criptoativos, pontos fundamentais para dar segurança jurídica a grandes investidores. Ao mesmo tempo, ganhou força no debate político a ideia de uma reserva estratégica de Bitcoin. Ainda em estágio conceitual, essa narrativa carrega um peso simbólico enorme. Ela sugere que o governo americano começa a enxergar o Bitcoin não apenas como um ativo especulativo, mas como um recurso estratégico de longo prazo. Somado a isso, os ETFs de Bitcoin à vista seguem como a principal porta de entrada do dinheiro institucional. Com volumes expressivos sob gestão, esses veículos facilitaram o acesso de fundos, seguradoras e investidores tradicionais, ampliando a legitimidade do Bitcoin dentro do sistema financeiro clássico. O resultado é um cenário ambíguo, mas revelador. De um lado, incertezas regulatórias e decisões de curto prazo continuam gerando volatilidade. Do outro, a construção de uma base institucional sólida oferece sustentação estrutural para o mercado no médio e longo prazo. E é justamente nessa tensão entre curto e longo prazo que o investidor atento precisa se posicionar. Enquanto Estados Unidos e Europa caminham para uma institucionalização mais clara do mercado cripto, o movimento vindo da Ásia, especialmente da China, segue em outra direção. E isso também ajudou a moldar o ambiente global no início de 2026. Ao longo de 2025 e na virada para 2026, autoridades chinesas ampliaram significativamente as ações de fiscalização contra crimes financeiros envolvendo criptomoedas. Mesmo com anos de restrições, grandes volumes ilícitos continuam circulando, o que expõe um desafio real. Não se trata apenas de proibir o uso doméstico de cripto, mas de lidar com um ecossistema global, descentralizado e difícil de conter por fronteiras tradicionais. Diferentemente do que muitos imaginam, a postura da China não afeta só o mercado interno, ela reverbera no mundo inteiro. A repressão regulatória chinesa influencia decisões de exchanges globais, protocolos DeFi, projetos de infraestrutura blockchain e até a percepção de risco de investidores institucionais fora da Ásia.
Além disso, a combinação do rigor chinês com o aumento da fiscalização nos Estados Unidos cria, em 2026, um ambiente claramente mais seletivo. Grandes instituições estão cada vez menos dispostas a assumir riscos regulatórios desnecessários. O dinheiro passa a buscar projetos com compliance mais robusto, governança transparente e estruturas legais bem definidas. O desempenho do mercado em janeiro foi entre recuperação e correção. Depois de passar por tensões geopolíticas, pressão monetária e um ambiente regulatório mais rigoroso, o comportamento do mercado cripto em janeiro acabou refletindo tudo isso no preço. O mês foi marcado por dois movimentos bem distintos, que ajudam a entender o momento atual do setor. Na primeira parte de janeiro, o mercado ensaiou uma recuperação, acompanhando a melhora do humor global. Bolsas internacionais reagiram melhor. O apetite por risco aumentou temporariamente e isso se refletiu também nas criptomoedas. Bitcoin e outras grandes moedas conseguiram ganhar fôlego, puxadas principalmente por fluxo institucional. Aqui entra um ponto importante. Os ETFs de Bitcoin e os investimentos institucionais continuaram sendo os principais motores de preço. Diferente de ciclos anteriores, o mercado mostrou menos reação impulsiva a manchetes isoladas e mais sensibilidade ao movimento de grandes volumes de capital estruturado. No entanto, conforme o mês avançou, o cenário voltou a mudar. A correção no fim de janeiro deixou claro que o mercado ainda está longe de caminhar sozinho. Bastaram ajustes nas expectativas sobre juros e política monetária para que o apetite por risco diminuísse novamente, trazendo volatilidade de volta. Esse movimento reforça uma leitura essencial: o mercado cripto segue altamente conectado ao ambiente de liquidez global. Quando o dinheiro fica mais caro e os juros permanecem elevados, ativos de risco sentem. E o Bitcoin, apesar da narrativa de longo prazo, ainda responde a esse contexto no curto e médio prazo. Mais do que uma fraqueza, isso mostra um mercado em transição. Surge a pergunta mais importante: onde estão as oportunidades em 2026? Mesmo com a volatilidade de janeiro, o mercado deixou sinais interessantes para quem olha além do curto prazo. E essas oportunidades não aparecem no calor do momento, mas justamente nos períodos de ajuste e consolidação, como o que vimos no início do ano. Em primeiro lugar, as correções de janeiro abriram níveis tecnicamente mais interessantes de entrada, especialmente em Bitcoin e em algumas altcoins mais consolidadas. Zonas de suporte histórico e regiões onde o capital institucional costuma atuar voltaram ao radar, melhorando a relação entre risco e potencial de retorno para quem entra com estratégia e não por impulso. Além disso, vale manter atenção constante aos produtos estruturados e aos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Esses veículos continuam funcionando como uma espécie de termômetro do interesse institucional. Quando os fluxos se mantêm ou voltam a crescer, normalmente sinalizam movimentos mais consistentes no médio prazo, muito antes de o varejo perceber. Outro ponto-chave é a clareza regulatória. Sempre que Estados Unidos, Europa ou grandes economias asiáticas avançam em regras mais objetivas, o mercado tende a reagir positivamente. Isso porque regras claras reduzem incertezas e destravam capital que antes ficava parado, aguardando segurança jurídica para entrar. Por fim, os indicadores on-chain seguem sendo aliados importantes do investidor atento. Fluxos de stablecoins, métricas de liquidez e comportamento de grandes carteiras costumam antecipar movimentos relevantes de preço. Em muitos casos, o dinheiro entra primeiro na blockchain e só depois isso aparece no gráfico. E o grande diferencial esse ano não será tentar adivinhar o próximo topo ou fundo, mas saber interpretar esses sinais com calma, disciplina e visão de contexto. E é justamente essa leitura que nos leva à pergunta final: o mercado está se preparando para um novo ciclo ou apenas ajustando expectativas? É isso que vamos amarrar na conclusão. Depois de tudo o que analisamos, geopolítica, política monetária, regulação, fluxo institucional e comportamento do preço, uma coisa fica clara: 2026 não é um ano para pressa. É um ano para leitura de cenário e decisão consciente. O mercado cripto está mais maduro, mais observado e mais conectado ao sistema financeiro global do que nunca. Quem tenta operar só no impulso tende a errar. Quem entende o contexto
ganha vantagem. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o mercado com mais clareza, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que também quer investir sem cair em armadilhas de narrativa. Aqui a gente não corre atrás de hype, a gente corre atrás de informação que protege e estratégia que constrói. E lembra sempre, isso não é recomendação de investimento. É educação financeira para quem quer decidir melhor. A gente se vê no próximo vídeo.